Agora a informação ao vivo que chega lá de Brasília, o Ministério do Planejamento vai detalhar hoje, em coletiva, o orçamento para 2025. O valor previsto para salário mínimo no ano que vem é de pouco mais de R$ 1.500. Marina Demore vai, claro, acompanhar essa agenda do dia por lá e já traz para a gente um pouco da expectativa. Oi, Marina, bom dia. Oi, Carol, bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, essa estimativa para o salário mínimo, que foi fixada então em R$ 1.509 para 2025, representa um aumento de 6,8% em relação ao que está vigente hoje, mas é só um dos aspectos da lei de orçamento anual, a LOA, que foi apresentada na última sexta-feira, então, pelo Palácio do Planalto para o Congresso Nacional e que deve ter uma tramitação que vai começar pela Comissão Mista de Orçamento, que é uma comissão, então, composta por senadores e deputados que precisam avaliar essa estimativa do governo federal, todo esse planejamento que foi feito para 2025 e aprovar, então, o orçamento, as diretrizes, o que vai valer, então, como estimativa para o governo federal em relação a investimentos e também a captação de recursos, por exemplo. Tudo isso, então, começa a ser discutido. Agora, existem alguns impasses nessa tramitação, porque o projeto de lei orçamentária anual chega ao Congresso Nacional com uma trava por conta daquela questão das emendas parlamentares que ainda está em definição. Isso porque o impasse está travando o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é o projeto que precisa ser aprovado antes mesmo do orçamento em si, que é o que foi aprovado, o que foi apresentado, aliás, na última sexta-feira. Então, os parlamentares vão ter esse trabalho antes de aprovar as diretrizes orçamentárias para só depois aprovar o orçamento em si. E antes disso, precisa se resolver, então, toda a questão das emendas parlamentares. Na semana passada, a gente lembra, o Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 10 dias o prazo para que o governo e o Congresso apresentem os procedimentos definidos para dar mais transparência às emendas. Esse prazo terminaria também na última sexta-feira, mas acabou sendo estendido. O governo, então, terão nessa semana discussões, negociações bastante decisivas sobre esse tema. Inclusive, a primeira agenda do presidente Lula nessa segunda-feira é com líderes do governo no Congresso Nacional e também com parte da sua equipe econômica, e certamente essas duas pautas, tanto das emendas e também como o orçamento, serão debatidos durante, então, mais esse encontro que é realizado quase que diariamente, pelo presidente Lula, então, com parte da sua equipe e com os representantes do governo lá no Congresso Nacional, na Câmara e também no Senado. Daqui a pouco, Carol, o Ministério do Planejamento deve fazer uma coletiva de imprensa para detalhar, então, os pontos, os aspectos do orçamento que foram apresentados na última sexta-feira para o Congresso e que agora terão, então, essa tramitação que está dependendo primeiro dessa definição sobre as emendas parlamentares. Expectativa de que tudo isso seja votado, apreciado somente depois das eleições, porque a gente sabe que o calendário também está bastante apertado esse ano. Obrigada, Marina, com as informações lá de Brasília, te trazendo o que vai ser destaque hoje por lá.